Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 1, nós vamos ler do verso 1 ao verso 15, todo esse bloco. A minha versão é a NVI, na verdade é a nova NVI. Se você tem a NVI de papel, vai ter uma certa diferença, porque agora tem uma nova NVI, só que eles não mudaram o nome. Então, nos aplicativos digitais, se você está lendo no celular, no tablet, alguma coisa, ou vai ler aqui, você já vai ver essa nova versão da NVI. Tá? Então, acho que em algum momento a gente vai ter que pegar uma outra versão para padronizar, porque essa mudança às vezes acaba confundindo um pouco a cabeça da gente. Mas a leitura aqui será feita na NVI. Diz assim a palavra do Senhor, verso 1: permaneçam firmes na liberdade para a qual Cristo nos libertou, e não se submetam novamente a um jugo de escravidão. Ouça bem o que eu, Paulo, digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo nada servirá a vocês. Mais uma vez declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que ele está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, se separaram de Cristo, caíram da graça, pois por meio do Espírito aguardamos pela fé a esperança da justiça. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Vocês corriam bem. Quem os impediu de obedecer à verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento faz fermentar toda a massa. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de outro modo. E aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá a condenação. Irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz teria sido removido. Quanto a esses que os perturbam, quem dera se castrassem. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Contudo, não usem a liberdade para dar ocasião à carne, mas sirvam uns aos outros por meio do amor. Pois toda a lei se cumpre em um só mandamento: ame ao seu próximo como a você mesmo. Mas se vocês mordem e devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Essa é a palavra do Senhor, que o Senhor nos abençoe, a meditação da sua palavra em nome de Jesus. Amém. Estamos chegando já nos finalmente dessa carta, faltam 2 capítulos para nós encerrarmos essa carta. E agora, esta porção que nós lemos é exatamente uma transição muito clássica do apóstolo Paulo. Paulo está terminando uma sessão e ele vai começar uma outra sessão. Até aqui a linguagem de Paulo ela é mais teológica, até aqui a linguagem de Paulo é mais instrutiva no sentido de como nós devemos pensar. E a partir de agora, principalmente a partir do versículo 13, Paulo começa a apontar em como é que nós vivemos então. Isso é muito comum nas cartas do apóstolo Paulo. Ele sempre traz essa base doutrinária, essa base de explicação, e depois ele diz, existe uma forma adequada de viver a partir desta realidade. É assim que ele faz em Romanos, é assim que ele faz em Efésios, é assim que ele faz em Colossenses. Paulo não está simplesmente tentando corrigir a forma de agir, porque a religião tenta fazer isso, tentar corrigir a forma como nós agimos. Paulo diz, o Evangelho faz uma outra coisa. O Evangelho corrige a forma como a gente enxerga a vida, a forma como nós pensamos a vida, a forma como nós enxergamos o mundo. E uma vez que a nossa mentalidade é transformada, as nossas ações são transformadas como uma consequência necessária. Paulo está dizendo, não é só a questão do lado de fora. O mais importante de tudo é o lado de dentro. Porque o lado de dentro vai inevitavelmente afetar a forma como nós vivemos do lado de fora. Paulo está construindo ao longo desses 4 capítulos uma forma correta de entender a graça e de entender a lei, de entender as obras, de entender os mandamentos. Paulo vem construindo isso, primeiro no capítulo 1 e 2, falando do seu próprio testemunho, falando de como ele vivia e de como ele vive, e depois nos capítulos 3 e 4, usando analogias, usando textos do Antigo Testamento. Ele fala da postura de Abraão, ele fala
das duas esposas, dos dois filhos de Abraão, um pela serva, outro pela mulher livre, e ele vai usando todas essas analogias do Antigo Testamento para apontar para uma coisa só, apontar para a salvação pela graça. Paulo vai dizer, a lei teve o seu benefício, a lei teve a sua utilidade, e a utilidade da lei, em primeiro lugar, é dizer, ninguém consegue cumprir a lei, não de maneira perfeita. Paulo vai dizer que esta lei que o Senhor nos deu, ela expõe o nosso pecado, e não só isso, ela controla, de certa maneira, o nosso pecado. Aquele que não foi alcançado pela graça, ou aquele que ainda não entendeu o Evangelho, mas segue a lei, este, pelo menos, não destrói do lado de fora, pelo menos não mata os outros do lado de fora. Ele diz, a lei, ela tem esse poder de nos aprisionar e de nos segurar, mas ele diz, a lei aponta para Jesus. A lei é o tutor que nos levou até Jesus. A lei nos ensinou enquanto nós éramos bebês, enquanto nós éramos crianças. E as crianças precisam de gente dizendo, não faça isso, ou faça aquilo. As crianças precisam de gente que fica cutucando para que eles possam fazer. Ele diz, mais aquele que é adulto, esse aprendeu a viver. Não é que ele deixou de fazer as coisas que aprendeu quando criança. Não, ele faz. Mas agora ele não faz mais como quem cumpre regras. Sabe, quando a gente era criança, e eu acho que isso, dos talvez 16 para baixo, essa nem é mais a realidade no ambiente escolar, mas eu lembro que na minha época de criança, e toda vez que eu falo na minha época eu me sinto velho, uma das coisas que a gente precisava fazer era decorar a tabuada. Lembra disso? Tinha que decorar a tabuada. E aí a gente decorava a tabuada para quê? Para fazer uma prova oral, para responder a prova, e se não decorasse a tabuada, aí era bomba, aí era nota ruim, e na minha época a gente reprovava, na minha época se não aprendia, repetia de ano e ficava mais um ano estudando aquele mesmo ano, porque não conseguiu atingir aquilo que era necessário, tabuada. Mas quando a gente cresce, aí a gente sabe se a gente aprendeu ou se não aprendeu, aí na hora que a gente vai fazer uma conta, aí já não é mais uma questão de passar na prova ou de não passar na prova. Aí é uma questão de fazer a conta certa ou fazer a conta errado. Nós usamos aquilo que nós aprendemos como regra, aquilo que nós aprendemos como um peso, aquilo que nós aprendemos como uma obrigação, quando nós amadurecemos, nós entendemos a utilidade, nós entendemos a bondade. E agora, às vezes é necessário voltar e aprender a tabuada que não aprendemos na infância, porque a gente sabe o quanto ela é necessária. O quanto ela é necessária para a nossa administração do dia a dia, nossa administração financeira. Durante o tempo da escola, 2 mais 2 tem que ser 4, senão eu vou tomar bomba na matéria. Tem que ser 4. Mas quando a gente amadurece, a gente sabe que 2 mais 2 tem que ser 4, porque é 4. Porque não há outra realidade, é 4. E a gente vai aprendendo que enquanto estamos como crianças, precisamos de gente que fica empurrando e dizendo, é assim, é assim, é assim, é assim, é assim. Mas quando amadurecemos, nós entendemos a profundidade, o princípio, a verdade daquilo que nos foi ensinado. Então Paulo está construindo tudo isso ao longo desses últimos 4 capítulos, dizendo a lei apontava para Jesus, os mandamentos apontavam para a nossa incapacidade de cumprir a lei que nos leva para Jesus, a lei cerimonial, os sacrifícios, as ofertas, o templo, apontavam para aquilo que se cumpriria em Jesus, do início ao fim. A lei mostra que nós precisamos de Jesus. E agora, diante disso, Paulo diz, portanto, a graça do Senhor nos liberta. Nós estamos livres da obrigação. Nós estamos livres do peso. E aí o que pode acontecer é que alguns podem dizer, então quer dizer que eu posso fazer qualquer coisa. Então quer dizer que agora eu posso viver de qualquer jeito. Então quer dizer que uma vez que eu fui liberto, eu posso seguir o meu próprio coração. Aí Paulo vai dizer, não é isso. Você não entendeu, foi a nada, se você está pensando isso. Paulo está tratando do nosso coração. Paulo está tratando da nossa forma de enxergar. Porque doutrina correta produz maneira correta de viver. A forma como nós entendemos vai refletir na forma como nós vivemos. E algo que Paulo está deixando muito claro aqui, é que justificação, salvação, produz uma vida equivalente. Produz uma vida de santificação, produz uma vida que honra a Deus. A religião foca nas práticas,
A religião aponta para os atos, mas o Evangelho aponta para a mente e o coração. E uma vez transformados mente e coração, os nossos atos são transformados. Paulo vai dizer no versículo 1, como nós lemos, permaneçam firmes. É assim que diz a nova NVI. E me entristece o fato como a nova NVI traz essa tradução, porque a antiga era muito mais assertiva. A maioria das versões traz a primeira cláusula que está no original, que está no grego, dizendo, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. É assim que está lá. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, permaneçam firmes. Assim seria a tradução mais literal, por assim dizer. A NVI já emenda tudo, né? Permaneçam firmes na liberdade a qual Cristo vos libertou. Mas ele começa com uma declaração. Ele começa dizendo o que aconteceu. Ele começa apontando para o nosso status. Ele diz, nós fomos libertos por Cristo. É algo que já aconteceu. Não é algo que vai acontecer. O nosso status agora é de livres. Nós somos livres. E ele diz a fonte dessa libertação. Ele diz, Cristo nos libertou. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. A forma como nós devemos viver é a forma de gente livre. Liberdade não é só o meio para a vida cristã, mas é o fim da vida cristã. Meio no sentido de como nós passamos a viver como cristãos. Mas também o fim no sentido de o propósito. Nós fomos salvos para vivermos nessa liberdade. Mas é possível não desfrutar dessa liberdade. É possível estar salvo e viver como um escravo. É possível estar salvo e viver uma vida medíocre como um cristão. É possível. É possível a gente chegar na glória do céu e viver uma vida muito mequetrefe do lado de cá. É possível, é possível. Eu vi uma ilustração uma vez que eu acho que é muito interessante sobre isso. De duas pessoas que pegam o avião e elas vão para um destino e esse avião chega no destino. Uma delas morre de medo de avião. Morre de medo do início ao fim, da taquicardia, da sua dor, a boca seca, fica desesperado. Não gosta de avião, tem medo de avião. Mas a outra está tranquila, ela conhece como o avião funciona, ela conhece o piloto, ela sabe as regras do vento, ela sabe como funciona na física, porque é que aquele troço de aço tão pesado continua no céu, ela sabe essas coisas, então ela vai calma. Aí a pergunta é, quem é que chega no destino? E a resposta, os dois chegam no destino. A diferença é como eles chegam no destino. Um chega em paz, o outro chega na base de calmante, tomando água com açúcar, desesperado. Os dois chegam no final. A questão é como vivem a jornada. E uma vez que nós cremos em Cristo e somos alcançados pelo Evangelho, nós somos salvos pelo sacrifício perfeito e cabal de Cristo. Amém? Agora, a partir daí, a forma como nós transformamos a nossa forma de pensar a partir das Escrituras, vai dizer a qualidade da nossa viagem. Vai dizer como é que nós vamos viver aqui. Tem gente que vive aqui sendo liberto, mas vivendo uma vida de escravo. Uma vida medíocre. Uma vida que, dizem por aí, é comendo o pão que o diabo amassou. Mas não por causa do diabo, por causa das mesas que ele senta. Por causa das coisas que ele coloca no prato. O problema não é o diabo. O problema é eu querer caminhar na companhia do diabo e viver à luz dos caminhos que o diabo aponta. Mas aquele que nasceu de novo e está tendo a sua mente transformada, ele vai viver de uma maneira transformada. Agora, o que é importante nós sempre lembrarmos, isso não está apontando para a nossa salvação como a causa da nossa salvação, mas está apontando para a consequência prática da nossa salvação. Como vivemos, como agimos, como tratamos as pessoas, como organizamos as nossas finanças, como organizamos os nossos relacionamentos, como tratamos marido, esposa, filhos, pais, irmãos, amigos. Tudo isso fala da forma como nós enxergamos o Evangelho. Paulo diz, permaneçam na liberdade, porque é possível. A outra alternativa, e aí no versículo 1 ele diz qual é essa outra alternativa: se submeter novamente a um jugo de escravidão. Se colocar de novo a um jugo de escravidão, seja ela qual for.
É possível novamente. Por isso ele diz, permaneçam firmes. Essa expressão, permanecer firme, ela é uma expressão de cunho militar. Ela fala de montar guarda. Ela fala de ficar a postos. Tem um ditado político que diz que o preço da liberdade é a eterna vigilância. O preço da liberdade é a eterna vigilância. E Paulo está dizendo mais ou menos isso. Fiquem firmes. Abram seus olhos. Permaneçam na postura. Porque é possível ser livre, mas viver como um escravo. E do que é que nós fomos libertos? Primeiro, há uma libertação, que ela é uma libertação de consciência. Uma vez que nós entendemos que nós não somos aceitos pelas nossas obras, mas pelas obras de Cristo, a nossa mente é liberta, a nossa culpa pela incapacidade de cumprirmos toda a lei, nós somos libertos dessa culpa, porque nós sabemos que Cristo carregou essa culpa na cruz. Não só isso, mas nós somos libertos do medo de sermos rejeitados por Deus por causa das nossas imperfeições. A nossa salvação e a nossa segurança da salvação não está na corda bamba. Aquele que acredita que é por meio das suas obras, ele vive uma vida desesperada quanto à salvação. Ele acorda salvo pela manhã e vai dormir condenado à noite. Na hora de se assentar à mesa para participar do pão e do cálice, ele faz aquela varredura. Será que esse mês eu posso? Será que esse mês eu estou em condições? Será que essa semana eu estou em condições? Aquele que vive pelas obras não entendeu a graça e ele fica nessa oscilação. Deus me ama, Deus não me ama. Deus quer me abençoar, Deus vai me amaldiçoar. Deus é por mim, Deus é fiel, Deus é comigo. Agora o capeta está com a mão em mim, eu dei brecha, eu abri brecha, agora eu vou morrer. Vive nessa crise de fé. Mas aquele que entende que foi recebido na família de Deus, que foi aceito por Deus, não pelas suas obras, pelo seu merecimento, pela sua força, pela sua capacidade, esse vence o medo. Ele está livre da culpa, ele está livre do medo, e ele está livre da soberba. A soberba que diz, eu dei conta, esse mês eu vou tomar ceia, porque esse mês, eu estou zero. Uma vez uma pessoa chegou e falou assim, pastor, eu não vou tomar ceia hoje não. Eu falei, por quê? Porque esse mês eu não estou bom. Eu falei, então quer dizer que nos outros você está. Nos outros está perfeito. Nos outros é quase Jesus caminhando sobre a terra. É isso. É entender, queridos, que é a graça. Agora, essa graça aponta sim para uma vida equivalente. Mas Paulo começa dizendo, vocês podem ser escravizados, também por uma forma de pensar religiosa. Nós somos libertos não só mentalmente, mas ao longo de toda a carta, Paulo já gastou também vocabulário dizendo do que é que nós somos libertos. No capítulo 1, no verso 4, ele vai dizer que Cristo se entregou pelos nossos pecados, a fim de nos resgatar desta era má, segundo a vontade do nosso Deus. Então nós fomos livres também de um sistema de pensamento mundano. Nós fomos livres das influências externas que são contrárias a Deus. Lá no capítulo 2, no verso 20, ele vai dizer, estou crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então nós também somos libertos do domínio das nossas próprias inclinações pecaminosas. Nós já não vivemos mais como vivíamos, nós vivemos agora como uma expressão de Cristo em nós. Nós fomos libertos também do domínio da mentalidade caída. Lá no capítulo 3, no verso 13, ele vai dizer, Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição no nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Paulo está dizendo, nós fomos libertos da maldição da lei. Agora não confunda, Paulo não está dizendo que a lei é maldita. Paulo vai dizer em Romanos, a lei do Senhor é boa, a lei do Senhor é santa, o problema sou eu, que não consigo me adaptar, que não consigo cumprir a lei, e aqueles que não conseguem cumprir a lei estão debaixo de uma maldição. E Paulo está dizendo, em Cristo Jesus, aquele que foi considerado maldito em nosso lugar, nós estamos livres da maldição da lei, por não conseguirmos cumprir toda a lei. E aí no capítulo 4, nos versos 4 e 5, como nós vimos anteriormente, Paulo diz,
Quando, porém, chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Paulo termina nesses argumentos que eu elenquei, falando que nós fomos livres da impossibilidade de sermos filhos de Deus. Em Cristo, nós fomos livres dessa distância que era insuperável nos nossos próprios méritos. Então, agora, ele diz, vivam nessa liberdade, porque existe uma alternativa, e essa alternativa é a escravidão, e ele usa aqui a analogia de um jugo, o jugo de escravidão. Jugo era um negócio que se colocava no lombo do boi, né? Em alguns lugares chamam de canga, geralmente se colocava em 2 bois, para que eles puxassem um arado. E ele diz, a escravidão é como esse jugo, é como algo que se coloca sobre nós, e que a gente fica debaixo disso, sendo forçado, cansado. Ele diz, é possível voltar a esse tipo de vida. Então agora ele vai tratar de 2 tipos de aprisionamento. Esse bloco que nós lemos, falam de 2 aprisionamentos, que são extremos um ao outro. Um é o legalismo, um é o cumprimento de obrigações, mas do outro lado, a gente encontra a libertinagem, a gente encontra a rebeldia, e ele diz tanto um quanto o outro são escravidões. Então ele apresenta o caminho do Evangelho, o que de fato é caminhar em liberdade. Nos versos 2 até o verso 6 ele diz, ouçam bem o que eu, Paulo, digo, caso se deixem circuncidar, Cristo de nada servirá. Veja, ele está apontando aqui uma das implicações das obrigações que estes cristãos estavam se submetendo como um jeito para receber salvação. E ele vai falar isso no versículo 4, ele diz, vocês que procuram ser justificados pela lei, se separaram de Cristo. O problema não era circuncidar ou não circuncidar, o problema é por que é que estavam se circuncidando. O próprio apóstolo Paulo, na sua segunda viagem missionária, antes de iniciar a segunda viagem missionária, e um dos motivos pelos quais ele ia nessa segunda viagem, era levar uma carta da igreja de Jerusalém dizendo, aqueles que são gentios não precisam se submeter às regras que os judeus se submetem, não precisam se circuncidar. Mas a primeira coisa que Paulo faz antes dessa viagem é pegar Timóteo e circuncidar o Timóteo. Você fala, peraí Paulo, é meio incoerente. Você fala que não é para circuncidar e circuncida o Timóteo? Mas Timóteo era judeu. E a circuncisão de Timóteo era para não ser um entrave, porque Paulo começava pregando na sinagoga, e só podia entrar na sinagoga quem era circuncidado. Então o que Paulo está dizendo, o problema não é o lado de fora, o problema é o motivo pelo qual se faz as coisas. O problema não é querer cumprir algo para honrar a Deus. O problema é quando eu acho que esse cumprir algo é que me garante salvação. Por isso Paulo está dizendo, vocês que querem circuncidar, se vocês acham que é isso que traz salvação, Cristo não serve mais para vocês. Cristo de nada serve. E no verso 3 ele diz, mais uma vez eu declaro, a todo homem que se deixa circuncidar, que ele está obrigado a cumprir toda a lei. O que Paulo está fazendo? Um resumão de tudo que ele falou até agora. Ele diz, eu vou dizer mais uma vez, você quer viver na base da regra? Então tem que cumprir tudo. Não tem regra maior e regra menor. Ah não, essas aqui eu faço, essas aqui eu não faço, essas aqui estão em vigor, essas aqui passaram. Paulo fala, não, se a lógica é lei toda, é tudo. A gente conhece os 10 mandamentos, mas na mentalidade judaica, eram 613 mandamentos que eles tinham catalogado. Mas as interpretações dos rabinos sobre como se cumpriam os mandamentos. Você sabia que havia algumas discussões, por exemplo, a respeito do dia de sábado? Os judeus haviam elencado mais de 70 formas de quebrar o sábado. Eles discutiam qual era o peso que uma mulher podia ter nas orelhas, para considerar isso, carregar peso ou não, trabalhar ou não. Esse era o tipo de discussão que eles tinham. Eles iam pensando, quantas milhas uma pessoa pode andar antes de que isso seja considerado trabalho? Essa era a discussão. Mas se ele estiver carregando um saquinho de compras de 3 quilos, pode andar a mesma quantidade ou tem que andar menos? Essa era a discussão que eles tinham. E você vê extensas obras rabínicas discutindo essas coisas. Paulo diz, vocês querem viver pela lei? Boa sorte. É como quem diz, pensa, obviamente, de um exemplo muito hipotético, que daqui na sua casa
tem 613 semáforos. Imagina, chegava em casa o quê? Só daqui a um ano? 613. E você vai. Aí está vermelho, você para, está verde, você anda, está vermelho, você para, está verde, você anda, e você passa 612 semáforos, belezinha. 612. No 613, está vermelho, você fala, eu vou passar, e zoom, passa. Na frente do semáforo tem um guardinha, e ele já me dá aí o documento do carro, me dá aí a sua carteira de habilitação. Aí você fala, mas seu guarda, da igreja na minha casa são 613. Eu passei certinho em 612. Ele diz, não tem problema, eu vi 613. E é pelo, não sei se falar isso, 60º, não sei como é que é. O 613 é por esse, que você vai ser condenado, que você vai pagar uma multa. Não importa o quão bom você foi nos outros. O que eu estou vendo aqui agora é alguém que quebra regras. O que eu estou vendo aqui é alguém que quebra a lei. Por isso Paulo está dizendo, vocês querem viver pela lei? Tem que ser pela lei toda. Verso 3 novamente, mais uma vez eu declaro, todo o que se deixa circuncidar, quer viver pela lei? Que está obrigado a cumprir toda a lei. Se vocês querem, verso 4, ser justificados pela lei, vocês já se separaram de Cristo. Então ele vai continuar neste argumento, falando sobre esse tipo de escravidão. No verso 7 ele diz que manter a liberdade não é algo fácil. No verso 7 ele diz, vocês corriam bem, vocês começaram bem. E ele continua dizendo, quem os impediu de obedecer à verdade? Vocês começaram bem. As primeiras obras, o amor, vocês começaram bem. E sabe, isso é muito real na vida de novos convertidos. Então naquela empolgação, já viu como é que é o coração de um novo convertido? Aí ele está louco para conhecer a Escritura. Aí ele abre, ele lê, ele pede explicação. Aí ele vai ao culto de domingo, ele vai no estudo da quinta-feira. Se tiver reunião de oração, ele vai. Tem reunião dos homens, ele vai. Tem reunião das crianças, ele vai. Tem reunião de oração fora, ele vai. Tem pequeno grupo, ele vai, porque ele está sedento, ele está com amor, ele está com vontade. Mas com o tempo, a gente vai pensando, bom, eu já fui no culto na semana passada, essa semana eu vou dar uma miguelada. Com o passar do tempo, não, eu já estou indo demais aos domingos, eu acho que eu vou sair dos estudos de quinta. Com o passar do tempo, deixa de ser o deleite, deixa de ser a procura, deixa de ser a vontade, e passa agora na obrigação. E às vezes nem quer, não, eu nem quero. Mas se eu não for, o que os irmãos vão pensar? Eu não quero ninguém ligando na minha casa perguntando o que está acontecendo, eu nem quero. Mas eu vou, só para não dar falatório. Já viu essa? Só para não dar falatório. E aí aquilo que começou bem, com o passar do tempo, vai virando obrigação. E aí a gente vai tentando negociar, conforme o nosso coração fica tranquilo. Aí as desculpas ficam cada vez mais frequentes. Sabe aquela? Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, então, hoje não vai dar para ir na igreja, porque eu acho que vai chover daqui uma semana. Não, está cheio de gente na minha casa, hoje não dá. E a gente vai encontrando formas. Eu gosto de dizer isso, falei até com os homens na nossa reunião de homens. Mas, será que essas desculpas colariam em outros ambientes? Sabe, você ligar para o patrão e falar assim, olha, eu trabalhei de segunda a quinta, e eu estou muito cansado, então sexta eu não vou trabalhar. Cola? Cola? O patrão deixa. Na faculdade, olha, eu acho que vai chover. Eu sei que tem uma prova que vale o semestre. Eu sei que tem uma prova que se eu bombar, eu repito essa matéria. Eu sei. Mas eu acho que vai chover, então dá desculpa aí, eu não vou estar. Será que a gente arrumaria um jeito? Mas Deus entende. Deus entende. Deus entende. Sabe, quando o nosso coração não é capturado pelo amor, a gente vai tentando de alguma forma encontrar formas de fazer e de não fazer. E Paulo está dizendo, olha, vocês vinham bem, começaram bem, estavam seguindo direitinho, era por amor, era por querer a Cristo, vocês estavam obedecendo à verdade, mas agora se deram a outras coisas. Ele diz, verso 8, tal persuasão não provém daquele que os chama.
Ele diz isso são os inimigos de fora. E mais, ele diz no verso 9, um pouco de fermento faz fermentar toda a massa. Sabe, o legalismo, ele não vem de Deus. E o legalismo, ele é contagioso. Ele é contagioso. A gente passa a medir os outros pela nossa régua. A gente passa a querer que o outro faça como eu faço. O legalismo, ele é contagioso. E Paulo vai dizer, olha, o fim disso tudo, no versículo 10, ele diz, aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Verso 12, ele diz, quanto a esses que os perturbam, e aqui Paulo é muito sarcástico, ele diz, quem dera se castrasse. Paulo está dizendo, estão falando que vocês têm que circuncidar? Você sabe o que é circuncisão, né? É o corte de uma pele do sexo masculino. E ele fala assim, quer cortar um pedaço? Tomara que esses cortem tudo. Por que ele está dizendo isso? Que eles não se reproduzam, que eles não continuem, que eles acabem. Se eles querem submeter vocês a essas regras, aí Paulo é bem sarcástico. Tomara que eles parem de se reproduzir, que eles que se castrem. Mas então a gente olha para tudo isso, e a gente vê esse legalismo, essa ideia de dar ouvidos àquilo que é externo como uma forma de pressão. E Paulo diz, nós fomos livres. Mas agora ele vai para o versículo 13, e ele diz que há um outro jeito de ser aprisionado. Ele diz no verso 13, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Mesma coisa que ele fala no versículo 1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E ele diz, não caia de novo no jugo da escravidão. Agora no verso 13 ele diz, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Contudo, não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Veja, por um lado nós podemos ser aprisionados pelo legalismo, pelas obras. Mas por outro lado, nós podemos ser aprisionados pela libertinagem rebelde. Ninguém manda em mim. Eu fui livre por Jesus, então agora eu posso viver do jeito que eu quiser. Agora eu posso fazer as coisas que eu quero, sem entender que essa é a pior das escravidões. Aquela que nós estamos escravos aos nossos próprios apetites, aos nossos próprios desejos. Aquelas que nós só ouvimos a nós mesmos e ao nosso próprio coração. Paulo diz, cuidado. Porque quando nós olhamos para Paulo falando ao longo de 4 capítulos, de maneira clara, não é a lei que te salva. Você está livre desse peso da lei. Pode passar na nossa cabeça a ideia, então, liberou geral. Você já pensou isso em algum momento? Ao longo de toda essa exposição, você já pensou em algum momento, Jean, essa pregação é muito, muito confusa. Jean, essas coisas que você está falando ao longo desses 4 capítulos, as pessoas podem entender errado. As pessoas podem começar a viver de uma maneira bagunçada. Paulo fala, exatamente, esse é um risco. Timothy Keller, ao comentar esse trecho, ele diz, é por isso que ao longo dos séculos, as igrejas sentiram a necessidade de diminuir o impacto das afirmações radicais do Evangelho, trocando a liberdade que ele promove por uma mensagem cujo intuito é fazer as pessoas pararem de viver como bem entendem. Tim Keller fala, o Evangelho é sim escandaloso. E com certeza, existe o perigo de quando nós ouvimos as mensagens escandalosas do Evangelho, dizer, então não existe mais padrão. Então agora eu posso fazer o que eu quiser. E Paulo diz, vocês entenderam errado. A questão não é que eu posso fazer o que eu quero ou o que eu não quero. A questão é por que é que eu quero o que eu quero. Tem uma frase de Agostinho, não o Agostinho da Grande Família, o Agostinho de Hipona. E o Agostinho de Hipona, ele dizia uma frase que ela é chocante, mas ao mesmo tempo ela é muito verdadeira. Agostinho dizia assim, ame a Deus e faça o que você quiser. Respira. Agostinho dizia, ame a Deus e faça o que você quiser. Entende? Porque quando eu amo a Deus, de fato, o que eu quero fazer é a vontade de Deus. Ame a Deus e depois faz o que você quiser. Mas se eu de fato amo a Deus, o meu coração foi capturado por quem Deus é. Se eu amo a Deus, o meu desejo é cumprir a vontade de Deus. Se eu amo a Deus, eu aprendi a oração, Senhor, seja feita a
tua vontade na terra, como ela é feita no céu, porque eu te amo. Há um texto nos Salmos que às vezes a gente não entende, que diz: deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do seu coração. Entenda, se você se deleita no Senhor, Ele é o desejo do seu coração. Agora, se você busca se deleitar no Senhor, para que Ele conceda os desejos do seu coração, não é Ele em quem você está se deleitando, mas nos desejos do seu coração, e Ele é apenas um instrumento para que os desejos do seu coração se cumpram. Mas quando você se deleita no Senhor, qual é o seu desejo? Ele. E o que é que você ganha? Ele. Quando você se deleita no Senhor, qual é a vontade que você quer que se cumpra na sua vida, a sua ou a dele? Se você se deleita no Senhor, você quer que a vontade dele seja feita. E sabe o que acontece? A vontade dele é feita. Ele concede esse desejo, o desejo que flui de um coração que se deleita nele. Agostinho diz: ame a Deus e faça o que você quiser. Porque quando o nosso coração é tão profundamente afetado, não há espaço para dizer: então quer dizer que eu posso pecar? Não há espaço para isso. Porque o meu coração foi afetado. Eu sou livre para estar preso? Não faz sentido. Você está livre das obrigações, livre de viver como escravo, mas o seu coração está capturado pelo caráter, pelo amor de Deus. Então você caminha. A questão não é se você pode ou não pode, a questão é por que você quer. Então quer dizer que uma vez que eu entendi que eu sou salvo pela graça, então quer dizer que eu posso encher a cara, entortar os canecos, até cair? A pergunta não é essa. A pergunta é: por que você deseja isso? Por que você quer isso? Não, eu fui salvo pela graça, não vem de mim, não são as minhas obras, então quer dizer que eu posso mentir para todo mundo. A pergunta não é essa. A pergunta é: por que esse desejo passa no seu coração? Porque se você ainda tem esse desejo, é porque você não foi alcançado pela graça. É porque você ainda não entendeu o Evangelho. Então Paulo diz: você não está mais debaixo da obrigação da lei, mas você vive por uma outra medida. Qual é o caminho dessa liberdade? Qual o caminho pelo qual nós trilhamos este caminho de liberdade? Voltando lá no versículo 5, Paulo vai dizer: pois por meio do Espírito aguardamos pela fé a esperança da justiça. A antiga NVI diz: pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela justiça, ou pela fé, a justiça. Essa é a nossa esperança. O que Paulo está dizendo é que aquele que vive em liberdade, viver em liberdade, é viver guiado pelo Espírito. E é exatamente sobre isso que vai tratar a próxima sessão. Paulo diz que a vida em liberdade pela graça é também uma vida guiada pelo Espírito. Ele diz que essa vida que nos traz a certeza da salvação. De novo, versículo 5, ele diz: por meio do Espírito, nós aguardamos pela fé a esperança da justiça. O problema é que no português, esperança tem uma outra conotação, né? Esperança é aquilo que tomara que aconteça. Isso é esperança. Mas a esperança, no texto original, no texto grego, a palavra esperança, o significado de esperança, é uma certeza que espera. Esperança não é um tomara que aconteça. Esperança é aquele que vai no ponto de ônibus e sabe que de meia em meia hora passa a linha, sei lá qual a linha, de meia em meia hora passa, então ele espera. Ele está na esperança de que aquele ônibus vai passar. Ele não está dizendo tomara que de meia em meia hora, não, ele sabe que vai passar, então ele espera. Paulo está dizendo que a obra que o Espírito Santo colocou no nosso coração é uma obra que sabe esperar pela justificação final. Porque assim como nós sabemos que nós já fomos justificados, nós aguardamos, nós esperamos. Não é nós nos descabelamos, nós tentamos de alguma forma manter a nossa salvação, nós tentamos de alguma forma fazer com que a nossa salvação seja maior. Paulo diz: não, aqueles que são guiados pelo Espírito, é mediante o Espírito que nós aguardamos, nós esperamos em Deus, nós temos essa esperança que nós já fomos justificados, porque o Espírito Santo nos livra do legalismo, porque ele nos dá certeza de que nós já fomos aceitos. É o Espírito Santo, como nós vimos na última sessão, que diz ao nosso coração e através de nós: Abba, Pai. É o Espírito Santo em nós que confirma a nossa filiação.
É o Espírito Santo em nós que nos dá a certeza de que nós pertencemos a Deus. É o Espírito Santo. Diz, à medida que nós vamos sendo guiados pelo Espírito, não há mais espaço para uma tentativa de ganho pelo mérito. O religioso vive com medo de perder a salvação. Mas aquele que entendeu o Evangelho, que é guiado pelo Espírito, sabe que está seguro no sacrifício de Cristo. E mais, a vida no Espírito também nos livra da libertinagem. Porque é o Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito que nos dá o desejo de mudança. Liberdade é a capacidade de dizer não ao pecado. Alguns vão pensar que liberdade é eu sou livre para pecar. Não, eu sou livre do domínio do pecado. Eu não preciso que alguém me diga o que fazer, porque o Espírito Santo no meu coração me diz como fazer. Me convence do que é certo e do que é errado. O meu coração foi afetado. Nós somos livres para desejar. Nós somos livres para viver e nós somos livres para dizer: seja feita a tua vontade na terra como ela é feita no céu. Por último, queridos, no verso 13 ele diz: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, contudo não use a liberdade para dar ocasião à carne, mas sirvam uns aos outros por meio do amor. No verso 14 ele diz: pois toda a lei se cumpre em um só mandamento: ame ao seu próximo como a você mesmo. O que Paulo está dizendo é: a vida da liberdade é a vida guiada pelo Espírito. E a vida guiada pelo Espírito é a vida que em fé age em amor. Pela fé age em amor. O amor é a materialização da fé. O amor é a materialização do entendimento da graça. Aquele que foi alcançado pela graça, esse vive em amor. O amor estrutura os atos. Entenda, amor não é ato. Tem gente que fala assim, né? Amar é atitude. Não, amar aponta para atitudes. Amar é uma estrutura interna. Amor é uma estrutura interna, que sim, obrigatoriamente vai se desencadear em amor. Porque é possível fazer muitas coisas sem amor. Mas é impossível amar e não mostrar isso de maneira prática. Paulo está dizendo que a fé se estrutura no amor. E mais, ele diz que o amor cumpre a lei. É amando que nós cumprimos a lei. Porque veja, o amor me leva a fazer o máximo, e não a fazer o mínimo. Aquele que ama, faz o máximo que pode, não o mínimo que deve. Pastor, eu me converti, e agora? Qual é o mínimo que eu tenho que fazer para Deus não ficar bravo comigo? Qual é o mínimo que eu tenho que estar presente nas programações da igreja para Deus me abençoar? Pastor, eu tenho que dar 10% do dízimo, do líquido ou do bruto? Como quem pergunta, qual é o mínimo que eu tenho que fazer? A obrigação me leva no mínimo. Imagina uma ilustração. Está chegando o seu aniversário de casamento, aqueles que são casados. E aí você sabe, marido, está chegando o aniversário de casamento, e eu vou fazer alguma coisa especial para minha esposa. E aí você para e pensa, qual é o mínimo que eu posso gastar para que ela não fique brava comigo? É assim? Mulheres se sentem muito amadas assim, né? Se o marido falar assim, qual é o mínimo que eu posso gastar para que eu fique assim, bem? A obrigação nos aponta para o mínimo. Mas o amor diz, qual é o máximo que agora eu consigo fazer? Qual é o máximo que agora eu consigo demonstrar? O amor nos joga para o máximo possível, enquanto a obrigação nos leva para o mínimo necessário. Aquele que ama, ele ama e faz o máximo que pode para demonstrar esse amor, dentro das suas capacidades. Veja, a liberdade não nos isenta de responsabilidade. Não é isso que Paulo vem dizendo até aqui. A questão é que esse exercício de responsabilidade é a partir do amor. É a partir do reconhecimento do que aconteceu. O amar a Deus e amar o próximo. Porque entenda, que é isso que diz aqui o versículo 14. Que quando nós entendemos o amor, nós entendemos que a lei é desnecessária. Presta atenção. O amor torna a lei desnecessária.
Se eu amo de fato como o Senhor me ensina, o amor torna a lei desnecessária. Porque se eu amo a Deus, eu não preciso de ninguém dizendo, não adore outros deuses. Eu vou dizer, peraí, como assim? Eu amo a Deus. Como é que eu adoraria outros deuses? Eu amo. A lei diz, guarde tempo de adoração. E aí aquele que ama diz, mas espera aí, por que é que eu não guardaria tempo de adoração? Por que é que eu não me relacionaria com o Deus que me amou e que me comprou? Por quê? Qual o motivo? A lei diz, não mate. O amor diz, mas espera aí, eu amo o outro como a mim mesmo. Por que é que eu mataria? A lei diz, não minta. Mas o amor diz, eu fui comprado pela verdade. Eu amo a verdade. Aquele que é a verdade habitou entre nós, se fez carne e morreu em meu lugar, sendo a verdade. E eu amo o outro, porque eu enganaria o outro. Está entendendo isso? Porque aquele que vive por obrigação faz o mínimo necessário. Mas aquele que vive pelo amor faz o máximo que consegue. Alguns dizem assim, olha, eu não menti, já viu isso? A famosa mentirinha branca, já ouviram essa? Alguns dizem, olha, eu não menti, eu só não contei a verdade. Não entendeu o princípio. No final das contas, está enganando do mesmo jeito. Porque quem vive por regras, se apega às regras. Mas quem vive pelo amor, entende o princípio e vive a partir do princípio. É por isso que viver pela graça é muito mais desafiador do que viver pela lei. Porque a lei dá um comando, e se eu acho que eu cumpri, está legal. Mas a graça me cobra uma postura. A graça me aponta para o amor. E aquele que ama a Deus, vive. Aquele que ama o próximo, vive. Não é fazer o que eu devo por medo. É fazer o que eu quero por amor. Entende a diferença? Eu vou fazer isso por quê? Porque eu devo. Senão Deus vai me castigar. Eu vou fazer isso porque senão Deus não vai me abençoar. Não é fazer as coisas por medo. É querer fazer as coisas por amor. Porque Ele é o amado das nossas almas. Resumo disso tudo, queridos. Antes da queda, Deus nos criou para ter um relacionamento com Ele. Deus nos criou para ter um relacionamento com a criação, de domínio, de administração. Deus nos criou para ter um relacionamento de parceria, de amor, de companheirismo uns com os outros. Mas então vem a queda, e a queda bagunçou toda essa lógica. Não nos relacionamos com Deus como deveríamos, não nos relacionamos com o mundo como deveríamos, não nos relacionamos uns com os outros como deveríamos. Isso foi tão profundo, mas tão profundo, que em algum momento Deus teve que trazer a lei para mostrar o quanto a gente estava distante. Você acha mesmo que deveria ser necessário Deus dizer, não mate? Você acha mesmo que deveria? Porque nós fugimos tanto do amor ao próximo, que agora tem que dizer, não pode matar o coleguinha. Nós nos afastamos tanto da verdade, que nós precisamos de alguém que nos diga o que nós temos que fazer. Mas então, vem a graça, e não só muda os nossos atos, mas arrebata o nosso coração. E nos reconcilia num relacionamento com Deus, com a realidade e com as pessoas. E a partir de então, a lei se torna desnecessária à medida em que eu sou capturado pelo amor a Deus e o amor ao próximo. Por isso eu termino essa exposição com a frase de Agostinho: ame a Deus e faça o que você quiser. E repetindo a frase de John Piper: liberdade é fazer o que a gente quer, mas verdadeira liberdade é fazer o que a gente quer, e o que a gente quer é que a vontade de Deus seja feita. Essa é a verdadeira liberdade. Para aquele que não ama, nenhuma lei é suficiente. Mas para aquele que ama, nenhuma lei é necessária, porque ele vive à luz da graça, do amor
e capturado pelo Evangelho. Se você puder, coloque-se de pé, nós vamos orar.